Continuando aqui nos comentários da resolução 21.538, vamos falar agora do artigo 10º ainda sobre o alistamento. Antes de submeter o pedido a despacho do juiz eleitoral, segundo o artigo 10 da resolução 21.538, o servidor providenciará o preenchimento ou a digitação no sistema de espaços que lhe são reservados no RAI. Para efeito de preenchimento do requerimento ou da digitação no sistema, será mantida em cada zona eleitoral relação de servidores identificados pelo número do título eleitoral habilitados a praticar esses atos reservados ao cartório. Então, volto a dizer, esses atos são reservados ao cartório, certo? Artigo 11. Atribuído o número de inscrição, o servidor, após assinar o formulário, destacará o protocolo de solicitação numerado de idêntica forma e entregará ao requerente, caso a emissão do título não seja imediata. Hoje, atualmente, as emissões são praticamente todas imediatas, certo? Então, não há esse protocolo. O eleitor já leva o título imediatamente. Os TREs farão distribuir, observada a sequência numérica, os títulos eleitorais. Bem, o número de inscrição, isso já caiu na prova, terá 12 algarismos. 12 algarismos, grave isso, por unidade da federação, certo? Os 8 primeiros algarismos que tem no seu título serão sequenciados, desprezando-se na emissão os zeros à esquerda, certo? Zeros à esquerda. Então tem 8 sequenciados. Os 2 algarismos seguintes serão representativos da unidade da federação de origem, da inscrição, da origem, onde você tirou o primeiro título. Então é assim, 01 São Paulo, 02 Minas, 03 Rio de Janeiro, 04 Rio Grande do Sul, 05 Bahia e por aí vai. Eu sugiro que vocês façam uma prévia decoreba disso, certo? E o número 28, o número 28 é exterior ZZ, ou seja, eleitor que é do exterior, certo? Os 2 últimos algarismos constituirão dígitos verificadores, tá? Determinados com base no módulo 11. Artigo 13, vamos em frente. Então, esse artigo 12, eu peço a vocês que decorem um pouco essa numeração. Eu sei que é maçante isso, mas às vezes tem uma perguntinha de prova exatamente sobre isso. E é aquela perguntinha que leva você à aprovação ou não no concurso no número de vagas, certo? Vamos em frente. Artigo 13. Para o alistamento, o requerente apresentará um dos seguintes documentos do qual se infira a nacionalidade brasileira. Primeiro documento, carteira de identidade ou carteira emitida por órgãos federais controladores do exercício da profissão, certo? Por exemplo, a pessoa exerce uma profissão de enfermagem, algo assim, certo? Certificado de quitação do serviço militar, documento válido para se alistar. Certidão de nascimento ou casamento extraída do registro civil, documento válido para se alistar. Reparem, atenção para a pegadinha, hein? A certidão de nascimento ou casamento ela é válida para se alistar, mas ela não é válida para votar, porque para votar tem que ser um documento oficial com foto. Instrumento público, do qual se infira por direito ter o requerente a idade mínima de 16 anos e do qual constem também os demais elementos necessários à sua qualificação, certo? Você sabe que o alistamento eleitoral é facultativo a quem já tem 16 anos, ao menor que completou 16 anos, certo? Esse menor, ele é relativamente incapaz, então ele já pode também tirar o título. A apresentação do documento, que é a certidão de quitação do serviço militar, que é aqui da letra B, é obrigatória para os maiores de 18 anos do sexo masculino, obviamente. Claro, sexo feminino não serve ao exército obrigatoriamente. Então, quem não serviu o exército, quem não cumpriu a prestação alternativa, na hipótese de não servir o exército, quem não teve esse documento oficial das Forças Armadas, mesmo por excesso de contingente, não poderá tirar o título, terá que voltar ao Exército para regularizar essa situação como eleitor na zona eleitoral. Artigo 14, vamos a ele. É facultado o alistamento
No ano em que se realizarem as eleições, isso aqui já caiu várias vezes em prova, atenção, do menor que completar 16 anos até a data do pleito, inclusive. O alistamento de que trata o caput poderá ser solicitado até o encerramento do prazo fixado para requerimento de inscrição eleitoral ou transferência. E o título emitido nas condições deste artigo somente surtirá efeitos com o implemento da idade de 16 anos. Ah, então olha a pegadinha. Pode um menor com 15 anos tirar o título? Pode, desde que ele faça aniversário até o primeiro domingo de outubro, inclusive o primeiro domingo de outubro daquele ano, né? Daquele ano de eleição, certo? Então, se a eleição é no dia 2 de outubro, por exemplo, e o menor está com 15 anos, e ele vai fazer 16 anos no dia 2 de outubro, ele já pode tirar o título com 15 anos para que ele possa exercer pela primeira vez o direito de voto com 16 anos, certo? Tanto é que a lei fala, o título emitido nas condições deste artigo somente surtirá efeitos com o implemento da idade de 16 anos, tá? Vamos agora falar de um outro artigo importante, artigo 15. O brasileiro nato, que não se alistar até os 19 anos, e aí você está se perguntando, é nato até os 19 anos? Eu já vou explicar. Ou naturalizado, que não se alistar até um ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira, incorrerá em multa imposta pelo juiz. E não se aplica a pena ao não alistado que requerer sua inscrição eleitoral até o 151º dia anterior à eleição, vou explicar isso tudo, subsequente à data em que completar 19 anos. Gente, isso aí, que está na resolução, primeiro, veio do artigo 91, esse prazo, 151º dia, ou seja, anote aí, 151 dias, veio do artigo 91 da Lei 9.504. Mas vamos primeiro explicar o caput, certo? Bem, o brasileiro naturalizado, vamos falar disso. O brasileiro que adquiriu a nacionalidade brasileira, ou seja, o naturalizado. Vamos ao exemplo. Eu sou alemão, tenho 40 anos de idade, vim morar no Brasil e me naturalizei brasileiro, certo? Eu tenho obrigações de votar. Aí o que a lei diz? Esse alemão que se naturalizou brasileiro, né? E lá no Ministério da Justiça ele conseguiu todo o processo de naturalização, perfeito. Qual é o prazo para ele tirar o título? Qual é o prazo para ele tirar o título, senão ele paga uma multa? Né? Até um ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira. Até um ano, certo? Então cuidado com isso. É até um ano. A pegadinha é esse até, tá? Até um ano depois ele pode aqui... deve tirar o título, certo? E o brasileiro nato, que aqui fala 19 anos. 19 anos por quê? Se eu tenho 18 anos, eu devo me alistar e tirar o título. Mas se não tem eleição naquele ano, eu posso tirar o título com 19 anos, que é no ano seguinte. Mas aí eu posso tirar o título desde que seja até 151 dias antes da eleição do ano seguinte, certo? Sem pagar a multa, é uma chance que se dá. Ou seja, a contagem regressiva, eleição 2 de outubro, aí você retroage, dá mais ou menos lá 8 de maio, 7 de maio, é o último dia que o cartório está aberto para o alistamento. O alistamento daquele jovem que deveria ter tirado o título com 18 anos, mas não tinha eleição quando ele tinha 18 anos, ou por algum motivo não tirou, ele ainda tem uma chance de tirar com 19 anos, sem pagar a multa, certo? Com 19 anos. Mas aí, se ele tirar no 150º dia, o cartório está fechado. No 149 dias, 148 dias, está fechado. O último dia que tem essa chance, está aberto o cartório, são 151 dias antes da eleição. Tá bom? Então, nós vamos agora encerrar essa explicação. Eu acho que você deve anotar bem esse artigo 14 e 15 e seguiríamos no próximo vídeo comentando aqui o artigo 16.